Gente boa, tudo bom? Vamos pegar uma matéria aqui sobre transitividade verbal e esse vídeo tem duas partes. A primeira parte, eu vou recordar a transitividade verbal, partindo do período simples. O que é período simples? Que tem apenas um verbo. Depois nós vamos para os exercícios com períodos compostos. Os períodos compostos são cobrados pelas bancas. Eu já tenho um vídeo aí no canal sobre transitividade, porém ele está no nível de iniciante, um nível fácil, tranquilo. Não que esse aqui vai ser difícil, mas aqueles outros vídeos sobre transitividade são vídeos base, para a pessoa ter uma base da matéria. Esse aqui já é um nível mais punk rock, a gente vai pegar mais porrada. Mas é tranquilo, tá? Basta você me acompanhar. Então vamos lá. Essa matéria que eu peguei na internet, estava lá permissão para cópia, eu copiei, está aqui. Então vamos botar a matéria aqui, ó, transitividade. Quando eu falo de transitividade, eu me lembro da palavra trânsito. O que é trânsito? Eu preciso andar, mover, sair. Não é isso? Se eu não tenho trânsito, eu coloco a partícula in antes dele, em trânsito. Isso aqui eu estou montando só para a gente ter uma ideia. Se eu não tenho trânsito com a partícula in antes dele, eu vou falar que eu estou parado. Parado é estático. Tá? Qual que é o contrário de estático? É dinâmico. Deixa eu botar aqui. Então, nós temos a transitividade. Em que consiste a transitividade? Analisar o verbo e saber se ele vai para frente ou não vai. Se ele diz tudo ou não diz. Tem como decorar isso? Tem tabela? Tabela dos verbos transitivos. Eu acho que deve haver esse negócio em algum lugar, mas eu jamais tentaria decorar um lance desse. Porque, além de ser um decoreba inútil, nós temos muitos verbos na língua portuguesa. Então vamos lá, peguei isso aqui na internet, aqui tem toda a explicação, olha. Mas eu farei contigo, lentamente e com explicação diferente. Observe os verbos em destaque a seguir. Olha aqui, observe os verbos em destaque. Então a primeira dica, né, que eu sempre falo em análise sintática, quando você vai trabalhar com análise sintática, faça isso, marque o verbo. Por quê? Porque você marcando o verbo, você vai descobrir se o período é simples ou é um período composto. Quando você marca o verbo, você descobre se o verbo é verbo de ligação ou um verbo significativo. O que é um verbo significativo? Não é verbo de ligação. Aí entra aquela decoreba que infelizmente, é necessária. Nós precisamos saber os verbos de ligação. Por quê? Porque o verbo de ligação liga o sujeito a um predicativo. O que é um predicativo? É uma qualidade para o sujeito. Então, marcando o verbo, eu vou descobrir se o período é simples, se ele é composto, se o verbo é de ligação, se ele é significativo, e depois eu vou descobrir a transitividade. Se ele é transitivo, deixa eu botar aqui, ou intransitivo. Observe que a única coisa que precisa ser memorizada, decorada, decoreba, é isso aqui, ó. Vou botar aqui em amarelo, eu não sei, deixa eu ver aqui, ó. Então, a única coisa aqui que a gente precisa decorar realmente é o verbo de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Isso aí eu já falei também em outras aulas. Então, se eu souber os verbos de ligação, automaticamente eu sei quais são os significativos. Por quê? Eu olho para o verbo. É um verbo de ligação? Não. Então você é um verbo significativo. Então eu prefiro estudar, eu prefiro decorar os verbos de ligação a ficar imaginando quais são os significativos. Então agora, depois que eu marquei o verbo, a própria matéria fala, olha, observe os verbos em destaque. O verbo vai falar, porque o verbo indica ação. Então vamos colocar mais aqui, ó. O verbo indica ação. Se eu marco o verbo, eu vou verificar, olha que interessante, se a ação
verbal necessita de complemento. Se houver complemento, qual que é o complemento verbal? É o objeto. Então, se houver complemento, que é o objeto, ele é um verbo transitivo. Ó, um pouco mais rápido, né? Se não houver complemento, ele será intransitivo, porque eu não vou ter objeto. Detalhe, o complemento será exigido, tá? Eu tive uma dúvida aí de um chegado que perguntou isso. Como é que ele é exigido? Através da leitura. Vou botar aqui, ó, através da leitura. Vamos lá, então. Observe o caso 1. Nossos pais viajaram. Se eu falo isso para o meu irmão, para a minha irmã, ou para um conhecido, nossos pais viajaram. A mensagem é plena, ou seja, observe o que eu vou fazer. O verbo viajar não pede complemento. Porém, é muito importante não confundirmos a exigência de um complemento com um lancezinho que pode aparecer ao lado do verbo, que é o chamado adjunto adverbial. Vou botar aqui em cima. O adjunto adverbial não é complemento verbal. O adjunto adverbial é uma partícula que pode aparecer para realçar a mensagem. O que é realçar a mensagem? Falar coisas além daquilo que foi falado, e ele pode ser retirado. Para sabermos isso de maneira mais tranquila, eu sugiro o seguinte. Presta atenção aqui comigo, então. Se o complemento é exigido, eu vou saber quais são os complementos. E aí eu vou saber quais são as perguntas. Correto? Se eu souber as perguntas do complemento, as perguntas que não se encaixarem nas perguntas do complemento serão perguntas do adjunto adverbial, ou seja, não serão complemento. Quais são os complementos que eu tenho? Eu tenho o complemento verbal chamado objeto direto, objeto indireto. E eu posso, num verbo, encontrar uma bitransitividade. Dois trânsitos, que ele é transitivo direto e indireto. Qual que é a fórmula para se encontrar o objeto direto? É o verbo mais o que ou o verbo mais quem. O objeto indireto é o verbo mais a que, depois a quem, depois de que, depois de quem. Há algumas exceções, mas essa matéria aqui, esse trecho já resolve grande parte dos exercícios. No caso do bitransitivo, eu vou utilizar, olha só, as perguntas do objeto direto e do objeto indireto. Entendeu a jogada? Então, o que eu faço? Quando eu vou resolver esses exercícios, eu fiz um bloco aí que eu peguei na internet de 25 exercícios. Eu não errei nenhum. Aí você fala, poxa, mas você é professor. Não, não sou professor. Eu aprendi a estudar e estudo com esse método aqui, ó. Eu não avanço na questão. Eu faço isso aqui que eu te mostrei. Olha, marcar verbo, olhar para o verbo e depois eu faço essas perguntinhas. Quando rola uma pergunta que não é essa daqui, eu já fico assim, poxa, se não é um objeto direto ou indireto, só pode ser, aqui embaixo, adjunto adverbial, que não é um complemento verbal. Tá? Então, vamos embora. Então, eu coloquei aqui a tabelinha que a gente já sabe. Olha, eu estou pressupondo que você já fez a aula inicial de transitividade. Eu estou imaginando que você já é um concurseiro e já está apenas recordando, né, a matéria. Você está só, como é que fala? Treinando, revisando. Vamos lá, então. Pegando aqui o primeiro. Nossos pais viajaram. A mensagem é completa,
Mas eu poderia fazer isso aqui, olha. Meus pais viajaram ontem. Esse ontem aqui, ele foi exigido pelo verbo viajar? Preste atenção. Esse ontem não foi exigido. Então tá amarelo aqui, ó, adjunto adverbial, adjunto adverbial. A gente bota como adjunto adverbial de tempo. Meus pais viajaram ontem. Mas se eu retirar, vou retirar, olha, pimba. Ficou? Meus pais viajaram. A mensagem continua sendo transmitida perfeitamente. Outro caso, meus pais viajaram de trem. De repente, alguma pergunta pode caber aqui, ó. Meus pais viajaram. Viajaram quando? Quando é uma dessas perguntas aqui, olha. Não. Não é. Então, isso aqui não pode ser complemento verbal. Mas, meus pais viajaram de trem. Eu poderia, né, equivocadamente, fazer a pergunta: meus pais viajaram de quê? De trem. Ia funcionar. Porém, eu tenho que fazer essa pergunta aqui ao verbo e o verbo tem que exigir essa pergunta. O verbo viajar exige essa pergunta? Eu chego perto de você e falo assim: amanhã viajarei. Você entendeu a mensagem. Amanhã eu vou para a estrada. Agora, de quê? Né? Para onde? A que horas eu vou? Isso é detalhe. Então perceba que, embora haja uma pergunta de quê aqui, essa pergunta de quê, ela não é necessária. E aqui o complemento será exigido, ele é necessário. Tranquilo? Então, meus pais viajaram ontem. Meus pais viajaram de trem. O verbo viajar aqui é um verbo intransitivo, porque ele transmite uma ideia total e transmite uma ideia completa. Então, esses fragmentos que andam ao lado do verbo viajar, neste caso aqui, são dois advérbios. Ontem não se refere a paz, não é nenhuma qualidade para paz, e de trem não é nenhuma qualidade para paz. Observe que de trem ele fica ao lado do verbo. Ele se refere ao verbo, mas ele não é exigido por esse verbo. O ontem, ele fica ao lado do verbo, mas ele não foi exigido pelo verbo. Portanto, são verbos intransitivos. Vamos fazer mais uma. Que olha, Maria chegou. Pronto. Estávamos esperando Maria. Estava todo mundo na sala, né, esperando Maria chegar. Maria chegou. Caramba, a mensagem foi falada. A mensagem foi passada. A mensagem está completa. Você entendeu que Maria chegou? Agora, como, quando, por quê, ou pode ser esse aqui, né? Por quê também, ou outro porquê, entende? Isso aqui eu posso colocar, mas não é exigido. Mais um caso aqui, olha, deixa eu tirar esse 2 aqui, porque tem um 2 ali embaixo. Botar aqui, olha, uma clássica, fulano morreu. Poxa, quando eu falo para você, ó, fulano morreu, você fala, nossa, cara, que loucura. Eu tive com ele semana passada. Você entendeu a mensagem. Agora você quer acrescentar informações, e você fala assim, morreu de quê? Eu vou usar um caso infeliz aí na internet. Infelizmente, o Gugu morreu. Quando você ouviu essa mensagem aqui, você pulou para trás. Você fala assim, que isso, cara? Quer dizer que você entendeu, Gugu morreu. Aí que vem, né, a série de perguntas. Morreu de quê? Morreu quando? Morreu onde? Você está me entendendo? Então, esses verbos aqui, ó, eles são verbos que transmitem uma ideia total. Uma ideia, deixa eu mudar aqui, desculpa, porque senão vai parecer adjunto adverbial. Eles transmitem uma ideia que não precisa de complemento. Falou, acabou. Mas e se eu quiser colocar isso aqui? Pode colocar. Você está se referindo ao verbo. Chegou como, chegou quando, chegou por quê. O Gugu morreu. Morreu de quê? Morreu quando? Morreu onde? Sacou? Agora, isso aqui está ligado ao verbo.
Se está ligado ao verbo, é um adjunto adverbial. O nome diz tudo, olha. Adjunto. E ele é descartável, por ele não ser complemento verbal. Ok? Então, o primeiro aqui é o verbo intransitivo. Tem uma porrada. Vou ficar com esses 3 aqui. Agora vamos para o segundo ponto, que é o verbo transitivo direto. Observe. O mesmo caso aqui do exercício 1, do exemplo 1. Nossos pais planejaram a viagem. Bacana. Vamos fazer uma análise sintática. Quem é que planejaram a viagem? Nossos pais. Sujeito. Marquei. Planejaram. Imagine que o lance para por aqui, sem a viagem. Nossos pais planejaram. Você vai ficar olhando para mim, eu vou ficar olhando para você e a gente não vai se entender. Por quê? Quem planeja, planeja alguma coisa, concorda comigo? Vou botar aqui embaixo. Quem planeja, planeja algo. Pergunta. Planeja o quê? Essa pergunta planeja o quê é uma pergunta de quem? Do, aqui em cima, objeto direto. Se os nossos pais planejaram, eles planejaram o quê? A viagem. A viagem é um objeto direto. Bacana? Então, a viagem é igual ao objeto direto. Se é objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele tem um objeto direto. Simples assim. Ah, mas ele poderia ter uma outra coisa? Espera aí, fica só no que está na tela. Planejaram. Planejaram o quê? A viagem. Então, esse verbo, ele exige trânsito. Ele exige complemento. Porque se ele ficar sozinho aqui, e se eu chegar perto de você e falar, olha, eu planejei, você vai ficar olhando para mim, você vai entender bolhufas, e aí, né, não vai haver diálogo. Como o verbo indica ação, essa ação precisa ser lógica. Ou ela vai ser uma ação lógica intransitiva, ou vai ser uma ação lógica transitiva. No caso aqui, é uma ação lógica transitiva direta, a viagem. Pronto. Exemplos. Eu comprei. Eu chego, do mesmo jeito, perto de você. Gente boa, eu comprei. Você vai ficar esperando um dia, 2, 3, até eu resolver falar o que eu comprei. Porque não tem a menor lógica eu falar, eu comprei. Sacou? Então eu comprei. Comprei o quê? Um lápis. Ah, então eu precisei de complemento. Esse complemento é um objeto direto. Portanto, o verbo é verbo transitivo direto. Outro exemplo. Chamei um táxi. Chamei o quê? Um táxi. Verbo transitivo direto. Tá percebendo? O cachorro mordeu a menina. O cachorro mordeu. Você vai ficar apavorado. A pergunta sua é: mordeu quem? Resposta: a menina. Certo? Então, esses lances aqui, ó, que eu estou marcando, eles foram exigidos pelo verbo. A menina foi exigido pelo verbo mordeu, um táxi foi exigido pelo verbo chamar, um lápis exigido pelo verbo comprar. Tá? Então, esses aqui são verbos transitivos diretos. Agora tem outro lance. Nossos pais gostaram. Quem gosta, a pergunta é, quem gosta, vírgula, gosta de algo, de alguém. Pergunta, de quem ou de quê? Concorda comigo? Nossos pais gostaram. Pergunta, é de quem? De quem é para a pessoa. Não, a pergunta é de quê? Resposta, da viagem. Se a pergunta é de quê, eu tenho aqui, vou marcar aqui embaixo, eu tenho um objeto indireto. Portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto. Tá certo? Necessidade do verbo transitivo indireto. Então, isso é obrigatório, tá? Observe. Obrigatório. O verbo transitivo indireto,
ele apresenta preposição. Por aqui eu não vou explicar mais nada, tá? Isso aqui é nível mais avançado. Então, ele apresenta a preposição. Eu vou observar a preposição aqui, ó. Eu tenho a junção da preposição mais um artigo definido feminino no singular a. Gostaram? Gostaram de quê? Da viagem. Bacana? Então, esse aqui é o verbo transitivo indireto. Eu vou deixar só esse exemplo, porque agora eu vou ler um lance contigo, tá? Tudo isso que eu falei contigo tá aqui embaixo. Tá assim. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajar, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais um termo para complementar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e seus complementos. Já sabemos isso. Bacana. Aqui vai falar sobre o verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E vai falar também sobre o verbo intransitivo. Então, matéria dada, matéria explicada. Aqui a nomenclatura utilizada nos concursos. Muita atenção com isso aqui. Os concursos, eles não estão perdendo tempo para escrever assim, transitivos diretos. Eles estão botando VTD, verbo transitivo direto. Transitivos indiretos, verbos transitivos indiretos. Especialmente para bancas da polícia e bancas do exército. Eu tenho notado a incidência de uma nomenclatura representada por abreviação. E agora eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, por isso que eu pulei para cá. Aqui vem a mesma explicação com exemplos distintos. O que eu vou fazer? Eu vou ler contigo e vou resolver daqui para baixo. Observe. Ele vai falar sobre um exemplo de um verbo transitivo direto. Ele não derrubou o meu livro. Eu vou tirar meu livro. Ele não derrubou. Vai ficar aquele lance no ar. Derrubou o quê? Meu livro. Então, meu livro é objeto direto, transformando o verbo em um verbo transitivo direto. Bacana. Está explicado isso aqui. Inclusive com esses detalhezinhos, olha. Mais exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. A explicação é, se eu retirar a bicicleta, uma bicicleta, olha aqui, e se eu retirar essa lição, eles fizeram a lição, vai ficar sem sentido. Eu comprei. Comprou o quê? Uma bicicleta. Eles fizeram o quê? A lição. Então eu vou voltar com esses dois. Verbo transitivo indireto. Também falamos sobre ele lá em cima. Ele necessita de sapatos novos. Opa! Ele necessita de quê? Resposta: de sapatos novos. Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, porque ele exigiu um objeto indireto. E o objeto indireto possui a preposição. Deve estar tudo escrito isso aqui, ó. Olha lá. Beleza? Então aqui eu tenho mais exemplos. Por isso que eu deixei por isso que eu deixei somente um exemplo aqui em cima e resolvi partir para a matéria, porque na matéria tem mais exemplos. Vamos lá. João gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso aqui, de Ana é uma pessoa. Então, de Ana, né? De Ana, ele é um complemento verbal representado por um objeto indireto, fazendo com que o verbo gosta, ele aqui está flexionado, ele vem do verbo gostar, ele se apresente como um verbo transitivo indireto. Observe a presença da preposição. Se eu retirar o de Ana, João gosta. Você vai perguntar de quê ou de quem. Próximo. Eu acredito na bondade humana. Vou tirar o na bondade humana. Eu acredito. Mano, você acredita em quê? Opa, vamos botar lá. Na bondade humana. Então, na bondade humana, ele constitui
um objeto indireto. É um objeto indireto e aqui nós temos a preposição, olha, a, ante, até, após, tem lá aquele de desde, em, entre. Eu tenho o em mais o a, formando o na. Bacana? Então, verbo transitivo indireto. Agora, eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, como o verbo dar. Vamos lá? Está escrito lá para baixo, mas eu vou fazer mais simples aqui, olha. Quem dá, vírgula, dá algo a alguém. Ou posso até inverter essas perguntas, mas vamos fazer assim. Quem é que deu um brinquedo ao meu irmão? Minha mãe. Então, esse aqui é o sujeito. Agora, eu vou analisar assim. Deu o quê? Então, eu vou tirar uma cópia dessa oração para fazer ela bem fragmentada. Então, minha mãe é o sujeito. Agora, eu vou jogar esse deu para lá. E vou jogar o brinquedo para baixo. E vou jogar o meu irmão para cá. Por quê? Minha mãe deu. Deu o quê? Aqui eu vou botar a pergunta o quê, que representa o objeto direto. Então, aqui ele vai formar um verbo transitivo direto. Porém, ele não para por aí. Ele dá alguma coisa, representado pelo o quê. Agora, outra pergunta. A quem? Né? Deixa eu botar a interrogação aqui, para ficar certinho. A quem? Ao meu irmão. Observe que as duas perguntas partiram do verbo dar. O que? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Aqui eu tenho a preposição, mais um artigo definido masculino singular, o. Sacou? Então, esse verbo aqui é chamado bitransitivo, ou seja, verbo transitivo direto e indireto. Assim cai no concurso. Ou verbo bitransitivo. Olha aqui em cima. Bitransitivo. É a mesma coisa. Tá? Concurso, VTDI, que mais? VTI, que mais? VTD, olha aqui. Você que já está partindo para o concurso, já tem que reconhecer essa nomenclatura, né? Essas abreviações. E aqui, a explicação que eu acabei de te passar. Só tem que aqui ela não está desenhada, como eu fiz aqui, um ao lado do outro. E agora, ele traz, a matéria, né, traz exemplos do verbo intransitivo. Meu pai voltou, eu me casei, a criança caiu. Não preciso de complemento. Se eu quiser falar quando, com quem, eu me casei com alguém, a criança caiu, caiu onde, por quê, é detalhe. São verbos intransitivos. Agora a gente vai para as questões. Marca aí o tempo que gastou no vídeo e posta aí nos comentários, porque tem gente que já quer assistir aos exercícios, né? Então, mano, aqui eu recordei rapidamente. Agora eu vou para a porrada contigo. Agora a gente vai pegar os exercícios de bancas. 25 exercícios. E você vai perceber que é fácil, desde que você tenha controle dessas informações aqui. Tá? Vamos lá fazer os exercícios. Vamos agora para os exercícios. Observe que são exercícios, são questões, né, de concursos, são questões que trabalham o período composto. E nós vamos aplicar a transitividade verbal nessas questões. Tá tranquilo, você vai perceber como que eu vou começar a correção. E vou explicando o que está errado nessas questões. Observe que esse bloco de exercícios trabalhará somente transitividade verbal. Nenhum outro assunto será abordado. Sacou? O vídeo é só sobre transitividade verbal. Então vamos embora. Número 1. Pedaço. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta? O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado, consomem, acima está na frase. Ou seja, o mesmo tipo de complemento. Que complemento foi exigido pelo verbo consumir? Ora, quem consome, consome alguma coisa. Consumiu o quê? Então, ele está em busca de um verbo transitivo direto. Letra A. O mundo sofre. Então, eu tenho o verbo sofrer.
Letra B. Os adjacentes da Bacia de Santos vêm aqui. Outra oportunidade reside, estou marcando verbo, aqui. Mas esta é, aqui, que se vem espalhando, ó, vem espalhando, locução verbal aqui, para gerar, marquei o verbo. Vamos observar então, na letra A eu tenho o verbo sofrer, eu sofre, letra B eu tenho vem, letra C eu tenho reside, letra D é, e depois eu tenho a locução verbal vem espalhando, letra E eu tenho gerar. Dá uma sacada nesses verbos e pense o seguinte, eu preciso encontrar um verbo que tenha a mesma transitividade verbal do consomem. Então, eu preciso encontrar um verbo transitivo direto. Não é isso? O complemento do verbo, complemento verbal do verbo, obviamente, complemento verbal do verbo, é um objeto. E o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Então, eu tenho que encontrar um verbo aqui também transitivo direto. O mundo sofre. Eu pergunto o quê? Eu falo para você, eu sofro. Então, isso aqui parece ser intransitivo. E outros adjacentes na Bacia de Santos vêm em ótima hora. Vêm. Já está se referindo ao lugar aqui, olha. Vem e outros adjacentes da Bacia de Santos. O verbo ir, aqui que eu tenho, é um verbo transitivo indireto. O verbo da letra C, outra oportunidade reside. Reside em quê? Ah, transitivo indireto. Letra D, é verbo de ligação. Pronto, lascou. É uma tendência que vem se espalhando. Eu pergunto o quê? Também não. Letra E, para gerar. Gerar o quê? Produtos. Percebeu que eu fiz uma correção completamente avacalhada? Você percebeu que eu fui atrás de um verbo que me permitiu perguntar o quê? Eu passei pela letra A, falei que é intransitivo. Cheguei na letra B, falei que é transitivo indireto, não te expliquei por quê. Cheguei na letra C, falei que era transitivo indireto também. Na letra D, é um verbo de ligação. Vem espalhando, eu falei que é uma locução verbal. E acabei na letra E. Então, na hora do concurso, você precisa saber a matéria do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. As perguntas. Então, eu preciso encontrar alguma coisa que se pareça com o consomem. Tá ligado aqui, ó? Então, que consomem o quê? Então, eu vou procurar nessa questão 1. Agora, esqueça todas as explicações que eu dei, né, na resolução da questão 1. Vamos resumir assim. Na questão 1, eu tenho que procurar por um verbo que aceite a pergunta o quê. Então, será assim, verbo mais o quê. Consomem o quê? 46% de toda a gasolina do planeta. O mundo sofre o quê? Não dá para explicar com o quê aqui. Agora fica fácil. Outros adjacentes da Baía de Santos vêm. Vem o quê? Não dá para explicar aqui. Outra oportunidade reside. Reside o quê? Não dá para explicar por aqui. Mas esta é o quê? Cuidado. Lembra que eu falei que nós precisamos saber os verbos de ligação? Então, esse aqui é um verbo de ligação. Esse aqui está completamente fora. Que vem se espalhando o quê? Isso aqui não explica o vem espalhando. Letra E. Para gerar. Gerar o quê? Produtos de alto valor ambiental. Então, eu resolvo a letra E através da pergunta que eu usei no enunciado. Agora, eu vou botar isso aqui em vermelho e vou botar em negrito. Pronto. Olha aqui a regrinha. E vou botar aqui, ó. Cuidado com os verbos de ligação. A gente precisa saber esses 9. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. São os 9 que caem frequentemente. O verbo de ligação, coitado, ele merece isso aqui, ó. Um risco por cima.
tá? Então, as letras A, B, C e D estão erradas. A correta é a letra E. Entendeu agora essa última explicação? Eu fiquei aqui te enrolando com a transitividade nas letras, quando, na realidade, eu tinha que repetir a pergunta do verbo marcado. Agora eu vou acelerar mais para você perceber que o negócio funciona. Número 2. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do Álcool? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima, acompanhou. Acompanhou. Quem acompanha, acompanha alguma coisa. Acompanhou o que ou acompanhou quem? Eu só posso fazer essas duas perguntas. Eu estou trabalhando com pessoa? Não. Então não é acompanhou quem. É acompanhou o quê? Então eu venho aqui e marco essa pergunta. Mais rápido. Marcando o verbo. Ninguém apostava com que ele não contava, em experiência que não tem mais verbo, sabe de seus altos e baixos, sabe, provocaram aqui, que se tornaram aqui. Marco o verbo. Pronto, marquei. Vou classificar como isso e aquilo. Espera aí. Não sabe classificar? Qual a pergunta que você usou aqui em cima? O quê? Bora. Ninguém apostava o quê? Aqui é uma preposição, não é? Hein? A resposta pode ter preposição? Não. Então esse aqui está fora. Com que ele não contava o quê? Olha aqui, preposição, estou fora. Letra C, sabe o quê? Preposição, estou fora. Provocaram o quê? A queda das vendas desses veículos. Pimba, marquei como certa. Caramba, isso é fácil. É fácil por quê? Porque quando eu vou começar a resolver o exercício, eu já marco a transitividade dele aqui, ó. Tá ligado? Ó. Quem acompanhou? Acompanhou o quê? Quando eu faço a pergunta, eu descubro que o verbo acompanhar, neste caso, é um verbo transitivo direto. Sim ou não? Verbo transitivo direto. As duas perguntas para o verbo transitivo direto estão aqui. Acompanhou o quê e acompanhou quem? E detalhe, ele não poderá ser preposicionado. Existe uma exceção. Tá? Mas não é esse caso, nós estamos na questão 2. Então, quem acompanhou? Olha aqui, não tem preposição aqui não, então eu tenho que encontrar uma coisa parecida com isso aqui, com o mesmo raciocínio. Número 2, letra D. Apertando, 3. Quando repetir, olha, os verbos já estão marcados. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Tenho 3 verbos e está perguntando, na frase acima, os verbos destacados são, bora. Quando repetir. Repetiu o quê? Opa! Primeira pergunta, o quê? Então, é verbo transitivo direto. Pela primeira vez, pensei o quê? Ah, mas tem uma preposição aqui, ó, em mais o. Preposição em mais o artigo definido masculino singular, o. Então, pensou em quê? Deixa eu deixar em maiúsculas, tá? Então vai ficar, peraí, verbo transitivo indireto. Mas como se pensa em perigo que passou? O ônibus passou. Eu passei. Você passou? Cara, o verbo passar, ele não exige complemento. A chuva passou. Então é um verbo intransitivo. Por quê? Não vou fazer nenhuma pergunta. Tá? Vou até cortar essas perguntas aqui, para ficar assim, ó. Então eu vou ter que encontrar verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e intransitivo. Ficou a letra A. Cara, fácil? É fácil. Não é difícil, não. O que me pega em concurso, vou te falar, é o tamanho da questão. A questão impressiona pelo tamanho. Porque quando a gente estuda no nível básico, nós brincamos assim, né?
A casa amarela pegou fogo. A menina partiu. Então são períodos pequenos e o raciocínio é muito rápido. Porque no período pequeno, quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. Eu pego o predicado, tiro o objeto, o que sobra é verbo. Tirou o verbo, tem algum termo lá que não presta para nada, que eu posso retirar na oração que não vai dar problema nenhum. Pode ser uma adjunta adverbial, pode ser um vocativo, pode ser um aposto. Sacou? Então a gente resolve rapidinho. Agora olha o tamanho dessa questão. Aí, o candidato, eu particularmente, eu arrepio. Olha o tamanho do bagulho, olha. Quando, babá, e vai terminar aqui, ó, padres. Mas eu não vou apavorar. Na frase acima, os verbos destacados são esse aqui e esse aqui. Eu tenho que imaginar uma situação. Ô, gente boa, eu repeti. Aí você fala, repetiu o quê? Então, verbo transitivo direto. Eu pensei. Ô, gente boa, eu pensei em quê? Transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Mais o artigo definido masculino singular. Passou. A chuva passou, intransitivo. Marquei letra A. Tranquilo? 4. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Essa aqui é muito simples. Vou pegar o verbo, ó. Comprei, construí. Dormem, vê, parece. Marquei. Calma lá, presta atenção. Se você pegar uma questão dessa daqui e não marcar os verbos, a possibilidade de erro é gigante. Vou tirar tudo. Tirei. Está pedindo, assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Mesmo que você já saiba a matéria, mesmo que você já seja fodástico nesse troço, marque o verbo. Sacou? Marque. Igual eu fiz aqui. Porque aí você vai diminuir a margem de erro violentamente. Olha, marquei o verbo comprei, construí. Dormem, vê, parece. Agora eu vou fazer aquelas perguntas. Ô, gente boa, eu comprei. Comprou o quê? Um terreno. Comprei, funcionou. Ô, gente boa, eu construí. Construí o quê, compadre? A casa. Fechei, letra A. Mas já, Carlão? Já, cara. Já. Eu já fiz. Mas não tem mais nada, não? Não. O verbo dormir. A galera dormiu, intransitivo. Cego não vê. Nesse caso aqui é intransitivo. Parece é verbo de ligação. Tá indo de boa? Tá indo tranquilo? Então vamos apertar. Número 5. Esse barulho aí ao fundo é a chuva. Então a chuva danada aqui, tá? Jogadores e dirigentes incitam. Olha aqui, parei no verbo, já está marcado, vou dar o realce. A violência com declarações impensadas. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é. Incitam. O quê? A pergunta é essa? Vamos marcar os verbos. Como se todas as suas atitudes fossem, que as mortes que ocorrem, que não contribui, pegar esse verbo aqui, não apenas para torcer, enquanto os demais exercem. Pronto, marquei os verbos. Eu tenho que fazer a pergunta o quê e fugir do verbo de ligação. Fossem, verbo ser, tô fora, verbo de ligação. Ocorrem o quê? Não posso porque aqui, ó, vai rolar uma preposição. Mais um artigo definido masculino no singular. Não contribui o quê? Não rolou. Olha aqui, preposição. Não apenas para torcer o quê? Preposição. Tem um lance aqui, né? Enquanto os demais exercem. Exercem o quê? Alguns dos seus direitos de cidadania. Letra E. Fácil, cara. Mano, isso aqui não é difícil, não. Eu fui rápido. Número 5 ficou letra E. Concorda comigo? Vamos apertar mais, então? Número 6. Mas que nem todos entendem seu real significado. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está também grifado em... Você consegue fazer? Eu acho que sim.
Vou marcar isso aqui e observe que os outros já estão marcados. Olha, ó. A pesquisa tratava da, de mais a. É uma contração, né? Tem uma preposição aqui. Então, esse aqui não pode. Você tem que fazer a pergunta o quê? Mas nem todos entendem o quê? Seu real significado. Eu estou buscando aqui o objeto direto. Letra B. A manifestação de emoções positivas é verbo ser. Estou fora. Verbo de ligação. Estudos recentes aludem a quê? Tem preposição. De jeito nenhum. Letra D. O local de trabalho nem sempre se torna o quê? Também não dá. Pesquisadores revelam o quê? A existência de preconceitos. Olha, que coisa fácil. Só tem tamanho. Vai ficando fácil, não vai? Número 6 ficou letra E. 7. Eu tenho aqui agora um lance diferente. Ele está falando que a vergonha foi enorme. Esse foi é transitivo direto e indireto. Cuidado. Ser, estar. Eu fui, tu foste, ele foi. Ela foi. Isso aqui é um verbo de ligação. Concorda? Então não é transitivo direto e indireto. É de ligação. Marcar aqui como errado. Procura. Procura o quê? Insistentemente perturbar-me a memória. Transitivo direto? Funcionou. Procura o quê? Marcar como certo. Esse daqui. Fiquei durante as férias no sítio de meus avós. Aqui tem uma jogadinha. O verbo vai ser de ligação quando ele ligar o sujeito ao seu predicativo. O que é predicativo? Qualidade. Então, aqui, ó, verbo de ligação é igual. Ligar o sujeito ao seu predicativo, ou à sua qualidade. Ficar aqui, né, ser, estar, ficar. Esse ficar, ele liga o eu que está aqui atrás a alguma qualidade? Eu posso falar que durante as férias é uma qualidade, ou no sítio de meus avós é uma qualidade? Não. Então, ele não é de ligação. Para conseguir o prêmio, Mário reconheceu-nos. Quem reconhece, reconhece alguém. Reconheceu quem? Nós. Transitivo direto? Certo. Ela nos encontrará. Ela encontrará quem? Nós. Transitivo direto? Certo. Então, eu tenho o segundo. Peraí, aqui é. Vamos botar o número nisso aqui que não tinha número. 1, 2, 3, pula aqui, 4, 5. Estão corretos os números 2, 4 e 5. Número 7 ficou letra B. 2, 4 e 5. Tranquilo? Essa aqui cobrou a mesma transitividade, porém de um jeito diferente. Mas dá para fazer com tranquilidade. 7, letra B. Número 8. Observe as seguintes frases. Pedro pagou os tomates. Eu vou marcar o verbo. Pagou, Pedro pagou os feirantes. Pagou, Pedro pagou os tomates ao feirante. Pronto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Pagou o quê? Os tomates. Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Pedro pagou os feirantes. Isso aqui está errado. Quem paga, paga alguma coisa, objeto, a alguém. Então, aqui é pagou aos feirantes. Então, ele deveria ser verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Né? A alguém. Número 3. Pedro pagou os tomates ao feirante. Esse aqui está certo, que é um verbo transitivo direto e indireto. Então, está perguntando aqui, quais estão corretas? Essa segunda está errada. Tem como Pedro pagar os feirantes? O Pedro paga alguma coisa a alguém. A alguém, então Pedro pagou aos feirantes. Pedro pagou aos feirantes. A 1 está correta, verbo transitivo direto. A 3 está correta, verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo.
Então ficou a letra B, olha, a 2 está errada porque quando pagar tem por objeto um nome de pessoa, é transitivo indireto. O certo seria ao feirante. Olha o troço desembolando. 8, letra B. 9. Ele remonta pelo menos a Platão, no século V a.C. A relação entre verbo e complemento, grifados acima, se reproduz na frase. Ele remonta. Ele remonta a quem? Ah, beleza, a Platão. Então a pergunta é: a quem? O verbo me pediu essa pergunta. Mas isso, olha que verbo é, verbo aumentam quando você fala, verbo, que o morto ou longínquo esteja, verbo, o avanço da amizade online desvaloriza, verbo. Marquei os verbos. Observe que o verbo remontar é um verbo, vamos lá? Verbo transitivo indireto. Por quê? Quem remonta, remonta a alguém ou a alguma coisa. Remonta a quem? A Platão. Então, é um verbo transitivo indireto. Eu preciso procurar um verbo transitivo indireto aqui. Esse aqui é verbo de ligação. Aumentam. Aumentam o quê? Verbo transitivo direto. Vou colocar aqui. Verbo de ligação. Verbo transitivo direto. Quem fala, fala alguma coisa com alguém. Ah, bacana. Verbo transitivo indireto. Já encontrei a resposta, vou continuar. Que o morto ou longínquo esteja. Verbo estar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Verbo de ligação. O avanço da amizade online desvaloriza. Desvaloriza o quê? A amizade presencial. Verbo transitivo direto. Então ficou a letra C. Aqui eu estava procurando o verbo que tinha a mesma relação com seu complemento. Então eu encontrei um verbo transitivo indireto, número 9, letra C. Número 10. Considerando que o verbo transitivo direto requer complemento verbal chamado de objeto direto, opa! Só questão de concurso e só questão fácil. Assinale a alternativa em que esse termo ocorre. Verbo é, viverei, verbo, vamos, verbo, eram, verbo, vão fazendo, locução verbal. Marquei, pronto. Depois que eu marco, aí eu vou enfrentar a questão. Transitivo direto, perguntas, o que e quem? O tostão é o quê? Não posso, verbo de ligação, bacana. Como viverei o quê? Sem, não pode. Vamos, o quê? Não pode. Eram todos irmãos. Eram o quê? Eram, verbo de ligação, não pode. E vão fazendo o quê? Telhados. Então eu encontrei na letra E uma locução verbal com força de objeto direto. Vão fazendo o quê? Telhados. A perguntinha coube aqui. Número 10, letra E. Número 11. A análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. Ou seja, o texto vai falar se tem objeto direto ou indireto. Falo mais, o texto não, o verbo vai falar isso. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente, ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Dessa forma, indica a alternativa incorreta, ou seja, eu vou classificar esse verbo e aqui dentro eu vou encontrar a transitividade incorreta. Vamos ter uma atenção especial com o verbo perdoar. Observe isso aqui. Se o verbo perdoar tem por complemento uma palavra que denote, que signifique uma coisa, ele não exige preposição. Então, perdoar é verbo transitivo direto. Tá certo? Agora, se eu estou levando esse perdão a alguma pessoa, observe, ele exige a preposição a. Ele perdoou ao pai. Agora eu vou voltar aqui. Letra A. Perdoai sempre.
Eu não tenho complemento, então esse aqui está correto. É um verbo intransitivo. Vou marcar, né? Eu vou eliminar essa letra A porque essa está correta e eu estou em busca da incorreta. Vou marcar aqui. Perdoai as ofensas. É coisa, então não é preposicionado. Verbo transitivo direto, correto. Perdoai aos inimigos. São pessoas. Verbo transitivo indireto e tem a preposição. Esse aqui também está correto. Letra D. Por que sonhas, ó jovem poeta? Está falando que é verbo transitivo direto, mas eu não encontro ao lado desses sonhas o objeto direto. Sonhas o quê? Não encontrei. Então, como que eu vou fazer com o verbo transitivo direto que não apresenta objeto direto? A letra D é a incorreta. Nós estamos em busca da incorreta. Sonhei, um sonho. Sonhei o quê? Um sonho. Esse aqui está correto. Bacana? Funcionou. Portanto, verbo transitivo direto. Número 11 ficou letra D, com esse detalhe aqui embaixo, para o verbo perdoar. Se tiver se referindo a coisa, verbo transitivo direto. Se ele se referir a uma pessoa, verbo transitivo indireto. Número 12. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. Verbo debulhar. Debulhou o quê? Pergunta de verbo transitivo direto. Eu tenho que encontrar o objeto direto. O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado, acima está em. Vamos marcar o verbo. Primeiro, é mentira. Isso aqui é verbo de ligação. Estou fora. A notícia chegou ao Instituto durante uma sessão presidida por Dom Pedro. Chegou. A notícia chegou. O quê? Cabe aqui? Chegou o quê? Não pode. Letra C. Que estava vivo, bem vivo. Estava, verbo de ligação. Estou fora. E morreu num naufrágio. Morreu. Morreu o quê? Já falamos desse verbo morrer, né? Estou fora. Entre exclamações, citou. Ah, peraí. Citou quem? Ah, cuidado. A pergunta da letra E, para encontrar o objeto direto, é quem. E debulharam é o quê? Debulharam o quê? E a letra E, quem. Porém, ambas as perguntas, quem e o quê, remetem ao objeto direto. Então, a número 12 ficou letra E. 13. Dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo pode tornar-se transitivo. Olha só, assinale a alternativa em que ocorre um exemplo. Letra A, tem o verbo ponha. Quem põe, põe alguma coisa. Ponha o quê? Intenções. Então, esse aqui é transitivo direto. E nós estamos procurando por um intransitivo que pode tornar-se transitivo. O verbo pôr, o ponha, ele é transitivo direto. Então, essa aqui está fora. Letra B. Sorria lírios para quem passe debaixo da janela. A menina sorria. O menino sorria. Não pediu o complemento, mas nesse caso, sorria o quê? Lírios. Então, o verbo sorrir, ele é intransitivo, mas nesse caso, ele se tornou o verbo transitivo direto, com a palavra lírios, representando o objeto direto. Vamos marcar as outras como erradas. Vamos ver. Beba. Beba o quê? Objeto direto. Ande. Ó, intransitivo. E do céu descesse. Descesse o quê? Transitivo direto. Então, realmente, ficou a letra B. Andando um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito gigante. Número 14. Do Pantanal, corra até Bonito, onde o mundo de águas cristalinas faz tudo parecer um imenso aquário. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos verbos do período acima quanto à sua predicação. Também, cuidado com essa questão. Tem um lance simples. Tem o verbo correr aqui,
tem o verbo fazer aqui, faz. Tem o verbo parecer aqui, também marquei. Geralmente, o verbo correr é intransitivo. O menino corria. Porém, eu tenho aqui, corra até. Observe que eu tenho uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, faz. Faz o quê? Tudo parecer. Verbo transitivo direto. E o verbo parecer é um verbo de ligação. Portanto, 14 ficou a letra B. Você está entendendo como os verbos devem ser usados de acordo com o contexto? O verbo correr isoladamente é intransitivo, mas nesse caso aqui, que eu coloco um lugar e faço esse deslocamento através da preposição, ele muda de transitividade. 14, letra B. 15, assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Dependeu o coveiro de alguém que rezasse. Está invertido. O coveiro dependeu de alguém que rezasse. Não tive objeto direto. Oremos, irmãos. Isso aqui é um vocativo, não tive objeto direto. Letra C, chega o primeiro raio da manhã. Está invertido. O primeiro raio da manhã chega. Letra D, Loureiro escolheu-nos como padrinhos. Loureiro escolheu quem? Nós. Olha o objeto direto aí. Resposta, letra D. Letra E, contava com o auxílio de Mariana para cuidar. Cuidar de quê? Do evento. Também não deu. Vamos marcar essas como erradas. Na número 15, pediu um verbo transitivo direto e ele estava no nos, ao lado do verbo. 15, letra D. 16. Em cada uma das alternativas abaixo está sublinhado um termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Ah, bacana. Olha que jogadinha. Ele não é um objeto indireto. Para ele não ser um objeto indireto ou para ele não ser um complemento verbal, basta não completar um verbo. O rapaz aludiu. Aludiu é verbo. As histórias passadas, completa, aludiu. Bacana. Quando voltei da Romênia, o Brasil todo assistia a quê? Se eu tenho isso aqui, completa o verbo. Isso aqui é um objeto indireto. Quem disse a Joaquina? A quem? A Joaquina, também completando o verbo. Com a aterrissagem, o aviador logo transmitiu ao público. Transmitiu a quem? Ao público. Todos são preposicionados e todos completam o verbo. Porém, na letra E, foi fiel. Fiel a quem? Então, a expressão a lei completa a palavra fiel e não o verbo foi. A incorreta ou a resposta do número 16 é a letra E. As outras alternativas apresentam complementos verbais. 16 é. 17. Em qual das alternativas abaixo ocorre objeto indireto pleonástico? O que é pleonástico? Vem de pleonasmo. O que é pleonasmo? Repetir a mesma coisa. Falar de novo o mesmo. Subir para cima, descer para baixo. Letra A. A Rafael chamaram-lhe covarde. Chamaram quem de covarde? Rafael. Chamaram quem? De quê de covarde? Rafael. Então eu tenho a palavra Rafael aqui. E a referência a Rafael aqui. Aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o pronome pessoal do caso oblíquo, representando a ele. Objeto indireto. Por que é pleonástico? Porque eu estou repetindo. Olha o Rafael aqui, agora eu boto a ele. O covarde se refere a Rafael, mas eu estou repetindo a ele aqui. Então ficou a letra A. Número 18. O Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase abriga. Abriga o quê? Estou em busca de um objeto direto. E a maior parte delas está na Amazônia. Estou fora, verbo de ligação, não é essa. 10% já englobam. Englobam o quê? Números espantosos. Pronto.
Fácil demais, estou te falando. As outras estarão erradas. Número 18, letra B. 19. Fazer as pazes após uma briga. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Olha que mesma coisa. Fazer o quê? Então tem que procurar um verbo transitivo direto. Olha aqui. Que está em apuros. Verbo de ligação. Estou fora. Resultam de seus valores morais e éticos. Resultam de quê? Preposição? Não pode. Que eles também são comuns entre tipos de primatas. Não tenho nenhuma referência de o que aqui ou quem. Que produziu ok. Produziu o quê? O campo da moralidade. Ah, agora ficou fácil mais. Essa aqui está errada. Produziu o quê? Em cima. Fazer o quê? 19, letra D. 20. Nas frases abaixo, o pronome oblíquo está corretamente classificado em todas, menos uma. Qual é? Fugia-lhe, fugia a ele. A ele, objeto indireto. Isso aqui está correto. Estou buscando a incorreta. Ou pedir-me, pedir a quem? A mim, objeto indireto. Correto. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as. Eu tolerava o quê? Elas. Objeto direto. Correto. Letra D. Que vivia mais perto de mim que ninguém. Opa! Peraí. Vou ler a letra E. Eu jurava matá-los. Matar quem? Eles. Objeto direto. Eu marquei as que estão corretas. Essa letra D ficou esquisitona. Agora eu vou voltar no enunciado. O pronome oblíquo está classificado corretamente. Pronome oblíquo, lhe, me, as, los. Mano, ninguém não é pronome oblíquo, não, hein? Sacou? Olha, pronome oblíquo. Ninguém não é pronome oblíquo. Então aqui ele está incorretamente classificado. Número 20, letra D. 21. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. As expressões sublinhadas por testemunha e a Gioconda são... Cuidado, temos uma inversão. Os sururus em família têm a Gioconda por testemunha. Então, esse a Gioconda vem antes do testemunha, por testemunha. Aqui tem uma inversão sintática. Então, vai ficar tem quem? Objeto direto, a Gioconda. Qual que é a qualidade que foi dada a ela? Testemunha. Então, o primeiro aqui é um predicativo do objeto e o segundo é o objeto direto. Observe a inversão sintática. Número 21 ficou letra B. Número 22. Atenção. Usando do direito que lhe confere a Constituição, as palavras sublinhadas exercem a função respectivamente de... Respectivamente é esse, depois esse aqui, ó. Obedecendo a ordem, esquerda para direita. Vamos colocar agora, arrumado. A Constituição confere o direito, representado pelo que, a ele. Então, o que representa o objeto direto, confere o que? O direito, representado pelo que. E o lhe, objeto indireto, a ele. Número 22, letra E. Esse daqui, para quem está começando agora, é meio complicadinho, meio chatinho. Então, eu recomendo que vá lá no vídeo sobre período composto e reveja essa matéria. No número 23, eu tenho um texto. Vou dar uma pausa. Pronto, vamos à questão. Só um destes verbos é transitivo direto, ao lado do qual aparece o objeto direto. Letra A. Vamos agora para a inversão sintática. A hora da encomendação chegou. Então, isso aqui teve inversão sintática, então eu não tenho o objeto direto. A confusão era geral, verbo de ligação, estou fora. Lhe saltassem algumas lágrimas. Inversão sintática. Algumas lágrimas lhe saltassem.
Esse aqui também está errado. Capitu enxugou-as. Enxugou o quê? Elas. Ah, então é a letra D. Bacana? Então essa aqui, 23, letra D. No número 24, eu tenho um texto muito grande com algumas passagens que serão utilizadas para a questão. Eu vou dar um tempo para você ler o texto, caso queira. Dando uma pausa até grande aqui, pausa. E agora, terminando o texto até etc. Pausa. Questão. Quanto à predicação, os verbos mordiam, cessou e disputam classificam-se no texto respectivamente como... Vamos observar então a disposição dos verbos. Os cães mordiam. Mordiam quem? Eles mesmos. Mordiam-se. Então o primeiro é transitivo direto. Segundo, quando a briga cessou. Se a briga cessou sem complemento, esse aqui é intransitivo. E o disputar? Disputam o quê? Os ossos. E eu tenho um outro complemento, embora soe com estranheza, mas olha aqui, disputam aos cães. Aos. Então eu tenho um preposicionado funcionando como objeto indireto e os ossos funcionando como objeto direto. Então, esse daqui, o verbo disputar, é um verbo transitivo direto e indireto. Número 24 ficou letra D. Vamos ver se vai bater. Transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto. Qualquer coisa, volte ao texto, tá? Eu não posso parar, porque 25 também tem um texto. Vou dar pausa aqui no olhos. Começa em terra, termina em olhos. Pausa. Agora, de a casa até... ariscos, aqui embaixo. E agora, comparo a lindos. Você dá a pausa aí, tá? Volta o vídeo e vai dando pausa. E agora o restante do texto. Vamos agora responder a esse aqui. Letra A. A casa fica num alto lavado de ventos. Observe que, embora seja verbo ficar, ser, estar, ficar, num alto lavado de ventos, não é uma qualidade para casa. E sim, olha, fica em um. Aqui tem uma contração. Me mostra que esse verbo aqui não é de ligação. Ele é um verbo transitivo indireto, nessa situação. Letra B. Aqui não há encantos. Há o quê? Encantos. Objeto direto, verbo transitivo direto. Está errado. Que levantavam um mundo colorido ao pé dos estacotes. Transitivo direto e indireto. O verbo levantar pede somente um complemento. Levantou o quê? Um muro colorido. Então, isso aqui está errado. Letra D. Sim, só comparo o quê? O Nordeste a quê? A Terra Santa. O verbo comparar é comparar alguma coisa a outra coisa. Então, ele não é intransitivo. Isso aqui está incorreto. Letra E, em torno do qual gravitam. Gravitam o quê? As plantas, os homens e os bichos. Observe que isso aqui está invertido. Letra E, em torno do qual gravitam as plantas, os homens e os bichos. Cuidado, porque há uma inversão sintática aqui. O correto é em torno do qual as plantas, os homens e os bichos gravitam. Portanto, gravitar aqui é um verbo intransitivo. Poxa, terminamos o vídeo, cara. Mais de 1h30 eu acho que vai bater esse vídeo. Mas é assim mesmo, queria fazer um lance meio porrada. Eu não faço vídeos corridos assim. Esse eu avisei lá no início, que era um vídeo corrido, que era um lance para a gente recordar e trabalhar muito. Beleza? Mano, curtiu o vídeo? Curtiu o canal? Inscreva-se no canal, divulga pra gente. Eu preciso muito da sua divulgação, do seu apoio. Inscreva-se. Dá like no vídeo, compartilhe o canal, tá? Conto contigo. Muito obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus, que Deus te abençoe muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!